O livro do Apocalipse apresenta uma das visões mais enigmáticas e debatidas de toda a literatura sagrada. A abertura dos selos e a cavalgada de 4 figuras misteriosas. Conhecidos como os 4 cavaleiros, eles emergem para desencadear eventos que alteram o curso da humanidade. Este vídeo se propõe a analisar, de forma sóbria e fundamentada, a interpretação que conecta esses cavaleiros a crises globais, como pandemias e guerras, que ecoam em nosso tempo. Se você já se perguntou sobre o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse, está no lugar certo para uma exploração cuidadosa. A relevância deste tema transcende o interesse puramente teológico, pois ele dialoga diretamente com as ansiedades do mundo contemporâneo. Diante de conflitos globais e crises sanitárias, muitos buscam em textos antigos um possível mapa para entender o presente. A análise das profecias bíblicas sobre guerras e pandemias na Bíblia tornou-se uma forma de processar a complexidade e a aparente aleatoriedade dos acontecimentos, buscando um sentido maior ou um padrão histórico por trás do caos que observamos. Neste estudo, vamos explorar o simbolismo de cada cavaleiro, focando nas interpretações que os associam à conquista enganosa, à guerra, à fome e à morte. Analisaremos como os eventos atuais podem ser vistos através dessa lente profética, mas faremos isso com responsabilidade, diferenciando interpretação simbólica de previsão literal. O objetivo não é decretar o fim dos tempos, mas sim compreender a profundidade de uma antiga e poderosa mensagem sobre a condição humana. Nossa abordagem é baseada em uma análise cuidadosa de textos teológicos, estudos históricos e exegese bíblica. Com anos dedicados a investigar escatologia e suas diversas correntes de pensamento, buscamos oferecer uma perspectiva equilibrada. Não trazemos verdades absolutas, mas sim ferramentas para que você possa formar sua própria compreensão informada sobre um dos capítulos mais fascinantes e complexos já escritos, o mundo do Apocalipse e eventos atuais de forma refletida. Para decifrar o código por trás desses cavaleiros, é fundamental entender o mundo em que o Apocalipse foi concebido. A visão não surgiu no vácuo, ela foi escrita em uma linguagem codificada, repleta de símbolos compreensíveis para sua audiência original. Precisamos, portanto, viajar no tempo até o final do 1º século, sob o domínio do Império Romano, para compreender o que essas imagens significavam para os primeiros cristãos. O livro do Apocalipse, ou livro da Revelação, foi atribuído ao apóstolo João, que o escreveu enquanto exilado na ilha de Patmos, por volta de 95 DC. Este período foi marcado por uma intensa perseguição aos cristãos sob o imperador Domiciano. O texto, portanto, é uma obra de resistência, escrita em um gênero literário conhecido como apocalíptico, que usa simbolismo vívido para criticar poderes opressores e oferecer esperança a uma comunidade que sofria. Compreender o gênero apocalíptico é a chave para uma interpretação séria. Não se trata de um jornal que antecipa o futuro, mas de uma teologia da esperança em forma de visão. Os símbolos, bestas, números, selos e cavaleiros eram uma linguagem secreta. Para a comunidade perseguida, o cavaleiro branco significado poderia ser radicalmente diferente do que imaginamos hoje. Ele falava de impérios, poder e da soberania divina sobre a história. Ao longo da história, surgiram diferentes escolas de interpretação do Apocalipse. Os preteristas acreditam que a maioria das profecias se cumpriu no 1º século, com a queda de Roma. Os historicistas veem as profecias se desendobrarem ao longo da história da Igreja. Já os futuristas, visão popular hoje, creem que a maior parte do livro se refere a eventos que ainda estão por acontecer, relacionados ao fim dos tempos e à tribulação. Uma analogia útil é pensar no Apocalipse como uma charge política complexa e antiga. Sem entender o contexto histórico, os personagens e as tensões da época, a imagem pode parecer confusa ou sem sentido.
Os 4 cavaleiros são personagens centrais nessa grande tapeçaria simbólica, representando forças destrutivas que o Império Romano conhecia muito bem. Conquista militar, guerra civil, colapso econômico e epidemias devastadoras. Com essa base contextual, podemos agora analisar a primeira figura a surgir: o cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele carrega um arco, recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer. Sua identidade é um dos maiores mistérios da escatologia, e é a partir desta ambiguidade que se desdobram interpretações que o ligam a uma paz enganosa ou, como veremos, a algo ainda mais sutil e invasivo. A figura do primeiro cavaleiro, o do cavalo branco, é profundamente ambígua. Uma interpretação popular o associa a uma figura de conquista ou a um falso messias que estabelece uma paz enganosa antes do caos. O arco sem flechas visíveis pode simbolizar uma vitória alcançada sem batalha aberta, talvez através da diplomacia, da ideologia ou de uma influência que se espalha silenciosamente pelo mundo, preparando o terreno para os eventos que se seguirão. Uma interpretação alternativa, que ganhou força ao longo do século XX e XXI, conecta este cavaleiro à pestilência ou pandemia. A palavra grega para coroa é Stéphanos, que tem a mesma raiz de coronavírus. Embora seja uma coincidência linguística, muitos veem o poder de conquista de uma pandemia global que se espalha rapidamente e subjuga nações como um cumprimento simbólico do que representa este primeiro cavaleiro, inserindo as pandemias na Bíblia de forma simbólica. É possível adaptar essa visão para além do literal. A conquista do Cavaleiro Branco pode representar a disseminação de uma ideologia ou sistema político que promete utopia, mas que, na verdade, suprime a liberdade e prepara o caminho para a opressão. Essa flexibilidade de interpretação mostra como o simbolismo do Apocalipse pode ser aplicado a diferentes crises históricas, refletindo os medos e desafios de cada geração que o estuda. É crucial reconhecer as limitações. O texto de Apocalipse 6 não menciona explicitamente a palavra doença em conexão com o primeiro cavaleiro. Essa é uma inferência baseada nas consequências históricas da conquista e na busca por paralelos com o nosso tempo. A exegese responsável exige que sejamos honestos com o que o texto diz e o que estamos interpretando a partir dele, evitando forçar conexões que não são explicitamente suportadas. A paz instável ou a conquista silenciosa trazida pelo Cavaleiro Branco é, por natureza, temporária. Sua passagem cria as condições perfeitas para o surgimento da segunda força destrutiva, uma que não age com sutileza. Assim que a falsa ordem é estabelecida, ela é violentamente quebrada pela chegada de um cavaleiro, cuja missão é remover a paz da terra de forma explícita e sangrenta. O segundo cavaleiro surge montado em um cavalo vermelho, a cor universalmente associada ao sangue e à guerra. A este cavaleiro é dada uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Aqui, o simbolismo é direto e inequívoco, representando a guerra, a violência e o conflito civil. Esta imagem aborda diretamente o tema das profecias bíblicas sobre guerras, uma constante na história humana. Logo em seguida vem o terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, segurando uma balança. Ele simboliza a fome e o colapso econômico, consequências diretas e inevitáveis da guerra. A voz que anuncia preços exorbitantes por alimentos básicos, uma medida de trigo por 1 denário, ilustra uma crise de abastecimento severa onde o sustento diário se torna um luxo. A guerra destrói colheitas, interrompe rotas comerciais e leva à escassez. O clímax dessa sequência aterrorizante é a chegada do quarto cavaleiro,
montado em um cavalo pálido ou esverdeado, a cor da decomposição e da doença. Seu nome é Morte, e o inferno, ou Hades, o segue de perto. A este é dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Ele é a síntese e a consequência final dos três anteriores, ligando explicitamente conflito, escassez e epidemias. O ponto crucial aqui é a interconexão sistêmica entre os cavaleiros. Eles não são eventos isolados, mas uma cascata de desastres. Uma conquista enganosa, branco, leva a uma guerra aberta, vermelho, que por sua vez causa fome e colapso econômico, preto, resultando em morte generalizada por violência, inanição e doença, pálido. Esta cadeia revela uma profunda compreensão das dinâmicas humanas que se retroalimentam em um ciclo destrutivo. Entender essa progressão como um padrão simbólico, em vez de uma lista literal de eventos futuros, nos permite analisar o Apocalipse e eventos atuais com mais sabedoria. A questão que se coloca não é quando isso vai acontecer, mas como podemos reconhecer e responder a esses padrões destrutivos que se repetem ao longo da história. Essa mudança de perspectiva é fundamental para uma aplicação prática e madura desses textos antigos. A aplicação prática da profecia dos 4 cavaleiros não está em criar um cronograma para o fim do mundo, mas em desenvolver discernimento. Reconhecer os padrões de conquista ideológica, conflito, injustiça econômica e suas consequências mortais em nosso mundo é um chamado à ação. A mensagem nos convida a promover a paz verdadeira, a justiça social e a cuidar dos vulneráveis, agindo como forças contrárias à cavalgada destrutiva que o texto descreve. Para quem deseja aprofundar seus estudos, recomendamos obras de teólogos como N.T. Wright, que contextualizam o Apocalipse em seu cenário do primeiro século, ou livros de história que detalham a vida sobre o Império Romano. Explorar fontes acadêmicas e comentários bíblicos equilibrados pode enriquecer imensamente a compreensão, afastando-nos de interpretações sensacionalistas e aproximando-nos da mensagem teológica central do livro. É fundamental manter expectativas realistas sobre os resultados. O Apocalipse é um livro complexo e seu propósito principal era fortalecer a fé de uma comunidade perseguida, garantindo-lhes que, apesar do caos aparente, a soberania e a justiça de Deus prevaleceriam. A busca por decodificar cada símbolo com precisão absoluta pode nos desviar dessa mensagem central de esperança e perseverança em meio às tribulações da vida. Agora gostaríamos de ouvir você. Qual dos simbolismos dos 4 cavaleiros você considera mais relevante para os desafios que enfrentamos hoje? Deixe sua reflexão respeitosa nos comentários. O diálogo construtivo sobre o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse nos ajuda a crescer juntos em conhecimento e sabedoria, compreendendo melhor essas narrativas tão poderosas. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. Em conclusão, a visão dos 4 cavaleiros serve como um poderoso arquétipo das forças destrutivas que sempre ameaçaram a humanidade. Mais do que um mapa do futuro, é um espelho do presente e um eco do passado. A mensagem final, inserida no contexto completo do Apocalipse, não é de medo paralisante, mas de vigilância consciente. É um lembrete de que, mesmo diante do caos, há um chamado para a sabedoria, a resiliência e a esperança em um desfecho justo.